Eu quero saudar os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Que a graça de Deus alcance a todos os irmãos queridos. Já são 3h01 desta manhã de quarta-feira, 23/12/2020. Entretanto, Deus me impulsionou, me despertou para tratar e meditar com você sobre um assunto importante da unção de Deus. E diz assim este momento de reflexão, de que a unção de Deus faz a diferença. Ou seja, a unção espiritual, ela deve fazer parte da vida dos crentes, e em especial na vida dos obreiros. Necessário saber que formação teológica, filosófica, certificados, divisas, poder terreno, títulos convencionais são status e podem ser adquiridos ou até comprados, mas a unção não se compra. Ela vem de Deus. O salmista declara no Salmo 45, versos 6 e 7, diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Está escrito também em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, como ungido de Deus, ele foi um exemplo, como todas as características, trazendo consigo elas. Ele foi o homem mais ungido que já andou sobre a terra. Está escrito em Lucas 4:16-21, que Jesus, chegando na sinagoga, como era costume, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, Lucas 4:16-21. Está escrito assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes assim: hoje se cumpriu esta escritura em vosso meio. Jesus abriu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, 1-3. Amados, há casos em que o Espírito Santo age de forma especial na vida de algumas pessoas, para determinado ofício ou ministério na obra de Deus. Entretanto, o apóstolo João escreveu: todos os cristãos verdadeiros têm a unção de Deus. Leia 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27. Está escrito assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amados, quando Deus unge, ele garante. Quando Deus chama, ele ajuda. Deus falou através do profeta Isaías, no capítulo 41, versos 10-14, dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se dignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Amados, repito, é importante saber que nem todos que têm cargos, títulos ou ofícios, nem todos estão credenciados por Deus para desenvolver um ministério debaixo da unção do Espírito. No Antigo Testamento eram escolhidos e ungidos por determinação de Deus homens para os ministérios de profeta, sacerdote e rei. 1 Reis 19, 15 e 16 fala que Deus deu uma ordem a Elias dizendo: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nisi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 1 Samuel 16, 1 e 13. Deus tinha uma incumbência para Samuel, enviá-lo a Belém para ungir a Davi como rei de Israel. Até então, Saul era o rei que o próprio povo havia estabelecido. Mas agora Deus dizia: tenho me provido de um rei. E Lucas registra o que Deus dissera a Davi, lá em Atos 13, 22. Um homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Portanto, Samuel partiu para Belém com a incumbência de ungir a Davi, consagrando o rei. Antes, porém, Samuel deveria encher o seu vaso de azeite. O óleo seria derramado sobre Davi, quando foi derramado, diz, versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, entenda isso. O azeite foi derramado sobre Davi e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Era uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde. Quando Deus determina que o azeite da santa unção seja exclusivo para ungir os utensílios do tabernáculo, bem como Arão e seus filhos para o serviço sacerdotal, Êxodo 30, 22 a 30. Esta unção, na antiga aliança, era restrita a algumas pessoas. Nem todos tinham direito a esta unção. Deus escolheu alguns e os capacitava através desta unção para uma obra específica. Entretanto, amados, veja bem, nos dias atuais, na nova aliança, esta unção é concedida a todos os filhos de Deus. Porém, há pessoas dotadas com dons específicos, dados por Deus para realizar obras específicas no reino de Deus. E Paulo descreve, Efésios 4, 11 a 16, está escrito assim: e ele mesmo, ou seja, e Deus mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas e medulas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja a expressão de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16. Ele mesmo. Lamentavelmente, hoje, muitas denominações que se julgam grandes e poderosas, grandes convencionais, eles entendem que só consideram pastores aqueles que são consagrados pela sua denominação. É impressionante como pervertem, é impressionante como deturpam a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 4, versos 11, quando afirma categoricamente: ele mesmo deu apóstolos, profetas, pastores, mestres e doutores. Foi Deus quem deu. Amados, a diferença que faz a unção. Observe Saul, Eliabe, Golias e Davi. Citamos apenas 4 homens, mas entre esses apenas Davi era ungido e fez a diferença. Quer saber? Quem era Saul? Era um rei de Israel, era da tribo de Benjamim, era alto, bonito, foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas por causa da sua desobediência perdeu a unção. Ele era, podemos chamar, um ex-ungido. Quem era Eliabe? Era filho de Jessé. Tinha boa aparência, fazia parte do exército de Israel, tinha habilidades para a guerra, sabia tudo sobre a arte de guerra, era um forte candidato ao trono de rei em Israel. Ele tinha tudo para dar certo. Entretanto, ele não tinha o principal, que era a unção. Quem era Golias? Filisteu da região de Gate, era um guerreiro experimentado, era um homem de grande estatura, media 2 metros e 92 centímetros. Brincadeira, né? Considerado um gigante, tinha todas as armas de guerra. Era um forte candidato, mas ele não tinha unção. Quem era Davi? Davi, você lê em 1 Samuel 16 e 3, era filho mais novo de Jessé, pastor de ovelhas, não tinha experiência de guerra, nunca tinha usado armaduras, suas armas não serviam para a guerra, eram cajado, pedras e funda, mas ele não se intimidou diante de Golias. Passou no ribeiro, pegou 5 seixos e com a sua funda enfrentou o gigante Golias e venceu. O segredo era a unção do Espírito de Deus que estava sobre Davi. Queridos, o caminho para o crescimento na unção de Deus talvez seja um caminho diferente do que muitos poderiam esperar. E nós poderíamos citar 7 princípios vitais para o crescimento da unção. Primeiro, santidade. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo, humildade. Filipenses 2 e 3 escreve assim, Paulo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Terceiro, dependência de Deus. Salomão escreve em Provérbios 16 e 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, somos dependentes de Deus.
Quarto, submissão. O salmista escreve em capítulo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a submissão de coração a Deus é um dos princípios para se crescer na unção de Deus. Quinto, maturidade. Maturidade. Paulo, na primeira carta a Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Ou seja, Paulo cresceu em maturidade. Sexto, fidelidade. Você lê Apocalipse, capítulo 2, verso 10. João escreve assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sétimo e último, a comunhão. Vamos novamente a Paulo, na primeira carta a Coríntios, capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, fomos chamados à comunhão com Deus. Se não tivermos comunhão com Deus, dificilmente teremos a unção para fazer a obra de Deus. E esta unção é que nos impele e temos ousadia de pregar o evangelho transformador de Cristo Jesus para conquistarmos almas. Almas. Salomão alerta, Provérbios 11 e 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas, sábio é. Como conquistar almas? Pregando o evangelho com a unção do Espírito Santo de Deus. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu sou apenas um servo. Observe que citamos a palavra. E a minha missão é ensinar a palavra e pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim me considero servo, unicamente servo, ungido para pregar as boas novas do evangelho. Fique com Deus, reflete, medita e certamente adquirirás. Se não tens ainda esta direção e este desejo, mas veja que fomos ungidos e Deus nos disse através de Jesus: ide, essa é a missão, ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Fique com Deus e a paz do Senhor.